Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, queridos Impowers, estamos de volta. A gente passou uma semaninha aí com vocês assistindo o nosso último episódio, espero, que a gente estava falando sobre a Bruxa de Blair. E daí desse tema, como a gente gosta muito de filme de terror, quem acompanha aqui o podcast já percebeu que a gente, quando fala do tema, a gente cresce, porque a gente gosta mesmo. E depois de ter falado tanto do Exorcista, de ter falado aí como a gente falou, da Bruxa de Blair, a gente estava conversando sobre um novo showrunner. Não é novo, mas assim, um showrunner que explora muito bem esse tema, com uma franquia que ele criou na Netflix, que é o Mike Flanagan. E a gente hoje, então, vai conversar sobre todas essas séries do Mike Flanagan e essas adaptações literárias do filmes de terror, dos conteúdos de terror que ele está trazendo aí para a geração nova e para todo mundo que gosta do gênero. E, junto com isso, essa pauta se completa com um rabicho, assim, que é essa questão dos opioides nos Estados Unidos, que é uma epidemia avassaladora, e que, mais uma vez, o Mike Flanagan... Mais uma vez, a gente tem uma série que esbarra no tema. E a gente vai falar de todas elas. Mas antes, a gente vai falar com o Rodrigo sobre bilheteria. O que a gente tem para essa semana? Olá, pessoal. Bom dia. Hoje estamos gravando de manhã, então é bom dia. As Marvels foi a líder de bilheteria, foi o filme líder de bilheteria nas bilheterias mundiais, no Brasil e fora do Brasil também, no mundo inteiro, embora tenha sido uma decepção. E no Brasil foram 421 mil ingressos, 9 milhões de renda. Para vocês terem uma ideia, esse é o segundo pior desempenho entre todos os filmes da Marvel. Essa fase está dark mesmo. Do universo Marvel. É incrível que só não é pior. Só não é pior do que o Incrível Hulk de 2008, ou seja, antes, inclusive, da Marvel ser adquirida pela Disney e entrar nessa nova fase, que foi a nova fase a partir de 2000, foi comprada em 2009, o primeiro filme que eles lançaram, a produção deles, foi em 2012, se não me engano, Os Vingadores. Os Vingadores, né? O Homem de Ferro não era deles, né? Bom, enfim, depois foram chutados. Era Paramount, como esse Hulk aqui foi Universal. Esse Hulk era aquele com... Não é do Ang Lee. O primeiro era com o australiano, que eu dei um branco o nome agora, e depois foi o Edward Norton. Esse de 2008 é aquele até que se passava aqui, tinha uma coisa que se passava aqui no Brasil, se eu não me engano. Foi exatamente, com o Eric Bana. O do Ang Lee é com Eric Bana. Aí depois foi o Edward Norton. Exatamente, que eu acho que é esse. Esse que eu acho que flopou, né? Que ele mesmo estragou o filme, né? Porque o Edward Norton queria dar densidade para o Hulk. Ele pediu o tema do Hulk, eu adorei que ele pôs o tema do Lonely Man. Então... Agora, enfim, os analistas no mundo inteiro, mas particularmente nos Estados Unidos, estão se dedicando a estudar o que está acontecendo com a Marvel, né? Quer dizer, a Marvel esgotou, né? Um pouquinho. Se esgotou. Ela explorou aquele veio dos super-heróis tradicionais, Homem-Aranha, o Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro, enfim, explorou ali aquele universo todo. O Homem-Aranha continua, né, com seu favorito sempre. Sempre renovou, conseguiu se renovar e tal. Mas os outros, eles têm planos de renovação.
Mas a principal razão parece ter sido uma perda de foco na qualidade em detrimento da quantidade. Eu acho que a Marvel ficou teria muito complexo. sido pressionada no bom sentido, quer dizer, né, passaram tarefas grandes para ela para atender a produção da plataforma, né, do Disney+, né? E com isso, quer dizer, com a quantidade, ele perdeu o foco na qualidade, especialmente na qualidade dos produtos destinados ao cinema, que é uma plataforma que não costuma perdoar isso. Assim, entra mal, você continua mal, não tem jeito de você consertar uma coisa que na televisão tem. E paralelamente a isso, a concorrência desse Comics está como das pernas. Não é nem isso, não. Eu concordo com o que ele está falando. Foi assim, quando veio a plataforma da Disney, eles aproveitaram essa questão do multiverso e a parte mais dark aí. Eles abriram várias possibilidades com muitas séries. Então, o que acontecia antes é se você visse o filme anterior, você ia apreciar melhor quando tivesse os Avengers, mas você acompanharia numa boa. Como são muitas histórias, muitas séries, e hoje você é obrigado para ver as Marvel, se você não tiver visto umas 3 séries da plataforma, você não entende. Essa é uma outra queixa que as pesquisas lá estão indicando. As pesquisas lá nos Estados Unidos estão indicando claramente que o público está reagindo muito mal a isso. Sim. Tanto que eles já estão pensando fidelização. Eles já estão pensando em lançar um selo, um novo selo da Marvel, que seria, você poderia, enfim, com começo, meio e fim, sem que você tenha necessidade de conhecer todo aquele universo para poder apreciar o filme. O princípio é de prender o viewer no mercado, né? Assim, fazer uma fidelização, mas não funciona. Como todos esses conteúdos de qualidade, a gente vê uma pena, eles são vítimas da própria genialidade. Eles fizeram um negócio muito legal e aí foram crescendo a complexidade e eu tô com dificuldade, eu não perdi nenhum, eu tenho os meus youtubers que eu assisto para pegar cola. Você não consegue acompanhar. A linha condutora é o cinema, sempre foi, né? As séries são paralelas. Agora, quando você começa a colocar a série que está na TV no processo, aí começa a dar prioridade a ela, e esse processo que eles mesmos estão chamando de reconstrução começa por aí, por um cuidado maior com as produções de cinema. E o reflexo disso já foi, por exemplo, ano que vem, 2024. Eles tinham previsto 3 filmes, só vão lançar um, que é o Deadpool 3, que é uma franquia que veio da Fox, então não está tão afetada por essa questão da Marvel, mas o Capitão América, que seria lançado em julho de 24, foi para fevereiro de 25, e tem um outro, Thunderbird, também, que foi adiado para... Porque a gente nem falou, porque a greve finalmente acabou, né? O Capitão América, inclusive, vai ser... Eles vão filmar cenas adicionais. Vão filmar. Porque simplesmente não estavam também muito satisfeitos com Mas o Capitão América, ele tinha no final da trilogia eu não quero entrar no assunto. A gente vai transformar o episódio em Marvel. Acho que a gente podia voltar a fazer um episódio Marvel. Pra falar sobre isso, porque o Capitão América, ele passou bastão. É o Anthony Mackie. Mas agora, assim, pra quem assistir Loki, eles botaram agora uma possibilidade de resetar e nada do que a gente anunciou hoje começa. O Chris Evans está querendo fazer outras coisas, né? Todo mundo tá aberto para voltar, aparentemente. Ele tá bem no filme, no Máfia da Dor, ele tá super bem. Na Máfia da Dor, ele começa a ficar uma pessoa, né? Que eu nunca vi ele como uma pessoa. Eu também. Né? Então... Enfim, outros destaques aqui no Brasil. O Nosso Sonho chegou a 500 mil ingressos. Olha que coisa mais, é uma marca importante porque é o melhor desempenho de um filme brasileiro. O filme do Claudinho Bochecha. Esse ano, o filme do Claudinho Bochecha. E o Five Nights at Freddy's, falando em terror e falando em franquias, continua firme, forte, a caminho dos seus 3 milhões de ingressos. Vai chegar lá e vai ser o principal filme de terror do ano. A gente não espera que haja um outro que já viu? O Fio já viu e gostou. Fios viu, né? Eu vi, claro que eu vi. Uma criança de 11 anos em casa. E o pequeno Fios que habita dentro de você gostou? Cara, eu gostei médio. Bom, Rodrigo, então a gente ficou aqui, né no Claudinho Bochecha, só para eu queria entender, eu fiz uma pergunta que caiu assim eu falei assim, nossa, será que essa pergunta não faz sentido? Eu queria entender
a gente estava falando de Marvel, e para mim, assim, o concorrente direto é DC Comics. Sim. Os fãs, como é que eles... Eu perguntei como é que eles estão das pernas, aí parecia que o assunto não... não, é porque a gente estava falando... Porque, assim, a queda, o tropeço, o enrolo da Marvel não tem a ver com a DC. Não, assim, mas eu quero saber, na verdade, o lado de lá está mantendo a bola alta? Não. Na verdade, o que está se dizendo é que o Marvel está vivendo uma crise parecida com a DC. Isso que eu queria... Com a eterna crise da DC. Mas o que eu estava querendo dizer é que uma coisa é paralela, mas, assim, não influenciou. A Marvel se enrolou sozinha. Não, porque a DC está em crise ever. Eu só levantei o braço e tapei você. Sabe o que é, gente? É que ela acha que eu fico ofuscando ela assim. Bom, o terror sempre funciona, então. Terror continua funcionando bem no Brasil. Mike. E a gente tem esse Mike Flanagan, né? Que é um cara que a gente veio vindo eu acho que a primeira foi a Mansão... Como é que é? Rio. Mansão Rio. A primeira que ficou famosa. Não sei se ele deve ter feito outras coisas menores. A Residência Rio... O Ouija, ele fez. O Ouija foi quando começou a... O Ouija que tinha ali umas coisas, mas ainda era um filme B um pouco, né? Assim, e a gente não tinha percebido que ele podia fazer, né? Isso. Ele ainda estava fazendo um filme bem comercial pro nicho do terror, assim, e ele não mostrou o que ele era. Na época foi considerado uma boa surpresa, uma revelação. Mas nessa linha, uma revelação, o filme foi direito. O segredo do Mike Flanagan é que ele escreve muito bem, né? Ele tem diálogos que, de repente, eu estou ouvindo isso num filme de terror, sabe? Parece uma coisa assim, filosófica. Verdade. Um troço que vai para e com uma poesia no meio do diálogo, né? Mas o que eu acho assim, a Maldição da Mansão Rio é baseado no livro da Shirley Jackson, que segundo o nosso Stephen King e outros, melhor livro de terror já escrito, blá, blá, blá. Enfim, aquilo ali não me pegou muito, ainda parecia não amadurecido em termos de escrita cinematográfica, parecia um pouco infantil às vezes, né? Os sustos, o terror, o jeito, ainda estava colorido demais. E a Mansão Bly também não acontece. Eu não sei o que vocês acham. Eu gosto muito da Mansão Bly. Eu acho assim, o Flanagan, ele foi contratado, fez um pacotão lá, a Netflix o trouxe. Naquela fase que ela estava apostando nos showrunners, ela está numa outra fase agora, mas ela teve um período no início que foi muito inteligente. Ela pegou os showrunners que tinham realmente alguma coisa de conteúdo e fizeram um pacotão com eles. E a Shonda Rhimes veio com Bridgerton, veio com outras coisas. Ele veio. Aí veio o Flanagan, que a gente, no nosso radar, não era tão conhecido, não tava tão ali, mas ele fez um pacotão que agora ele faz, tanto que essa foi a última série desse pacote aí que ele tinha. Fora isso, ele fez Dr. Sono. Isso, ele foi fazendo fora, mas assim, mas eu tô falando assim, com a Netflix. E acho que o que eu acho interessante que ele fez com a Netflix foi adaptar livros clássicos para séries. Então ele pegou duas coisas, uma geração que não tinha lido, que não conhecia e descobriu. Ele atualizou, todas elas não são, que poderiam ser coisas de época, não são. Ele sempre põe para os anos 80, 90. Ele traz. Que ele coloca, provavelmente que ele era jovem. E ele foi pegando os grandes autores de terror, vamos lá. E considerando que ele no meio do caminho ainda fez o do Sono que deu do Stephen King. Então, assim, ele tem isso, ele realmente, pra gente... para que o nosso podcast do Estúdio Bom é perfeito, que é o conteúdo que a gente gosta. Isso. Então a gente conseguiu identificar. Então eu acho isso muito legal dele. A Mansão Rio foi um grande sucesso. Foi. Mas nada. Agora, o que foi a febre na virada da pandemia foi a Mansão Bly. Foi uma febre mundial, assim, num fenômeno. Eu pensei que o primeiro tinha sido a febre, a Mansão... A Mansão Rio fez muito sucesso, mas é que a Bly, é que a gente, engraçado, em 3 anos a gente já esqueceu, né? Muita coisa. Mas a Bly veio naquele momento que todo mundo ficou preso dentro de casa, ela virou uma febre. Todo assim, mundo assistiu. Você entrava no Twitter, em qualquer rede social, o Google Trends era liderando o mundo o tempo todo. E bem feita, bem realizada, bem produzida, uma produção de valor. Eu preciso ver a Bly, que eu não vi, porque eu já fiquei... Eu impliquei um pouco com a Mansão Rio. E só fui descobrir o Mike Flanagan como ele é com Missa da Meia-Noite, que é um original dele, não está nesse pacote para adaptar livros. Não, ele fugiu ao pacote dele, mas ele fez um que é o melhor, né? Minha irmã também considera o melhor. Que é o melhor. E ali tem, assim, algum
diálogos mais brilhantes da história do cinema mesmo. E, na verdade, para terror, nem falo de terror. Falo não, de é uma coisa... Ele pegou uma questão católica e transformou em É uma humana. pergunta, né? É um casal fazendo uma pergunta um para o outro, porque estava acontecendo uma maldição na cidade, numa ilha remota, né? E aí um pergunta assim, o que você acha que vai acontecer na hora que você morrer? E a resposta é surpreendente porque ela leva em conta questões físicas, de átomo, de célula, de não sei o que lá. E você fica assim, que é isso que eu estou vendo aqui? É lindo demais. Então, mas eu queria falar assim... Posso falar um negócio? Fala. Na Casa Usher também tem um texto dele, do Usher com... Mas aquele é do falando Paul. do limão. Falando do limão. Limão é sensacional. Aquilo é sensacional, gente. Aquilo é muito incrível. bom. Eu vi voltei umas 2 ou 3 vezes para ouvir. Eu também voltei. Aquele diálogo do limão, você que ainda não viu, preste atenção. Preste atenção, porque é incrível. O que eu quero dizer assim, sobre a queda da Casa Usher é que parece que é um monumento ao Edgar Allan Poe, né? Porque ele pegou cada episódio e ele conseguiu, com uma habilidade extrema, dar o nome de cada obra do Allan Poe, que não tinha nada a ver com a Casa Usher, a queda da Casa de Usher, que é um dos contos. Ele pegou cada um e botou o nome de um conto. É o Morgado de Ballantrae, o Amontilado, né? É o Corvo, é o Gato Preto, todos contos, e o Corvo é um poema famoso do Allan Poe, que fala nunca mais, nevermore. E até o Belchior usou isso na música como Nossos Pais, o passado nunca mais. Ele fala, Assum Preto me responde, o passado nunca mais, adaptando Allan Poe para o Assum Preto do Nordeste. E estou falando isso porque as pessoas que não conhecem podem conhecer. É um poema lindo, e o Allan Poe escreveu A Queda da Casa Usher em 1839, e ele é um escritor considerado gótico, assim, né? E você sabe que ele se inspirou numa história real, né? História real de um prédio de Boston chamado, eu não sei nem se fala assim, Hezekiah Usher House, né? Que foi demolido. O dono descobriu o caso da mulher dele com um marinheiro ali naquele prédio, e quando foi enterrou lá dentro os dois. Quando demoliram, reza a lenda que os dois esqueletos estavam abraçados. Então, aí isso inspirou ele a fazer A Queda da Casa de Usher. Vamos lá. Já falei pra caramba. Mas então o que eu acho assim, então ele consegue, e as referências são às vezes em detalhes. Por exemplo, a Verna é um anagrama de Raven, que é corvo, né? Que é a grande assassina ali da história. Não, eu acho assim, interessante, né? Também para quem acompanha, porque o da franquia é basicamente o mesmo elenco. Ele trabalha sempre com os mesmos atores, varia pouco, assim, tem um ou outro. Ele recuperou o Henry... O do ET. O Elliot. Henry Thomas. Do Goonies. Não, do ET. Era o Elliot. O Elliot do ET. A Victoria Peretti, que virou uma grande estrela depois, foi fazer You, foi ele que colocou também na Mansão Hill, e depois a Carla Gugino, que tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Ele dirige muito bem, né? O elenco é muito bem dirigido. E eles são entrosados, né? Você vê, são atores que... Isso, né? Que nunca tiveram uma grande... Não, era ator ali tão maravilhosos. Estão muito bem. Esse rapaz, que eu esqueci o nome, que faz o Missa da Meia-Noite, que é o protagonista... Eu vou buscar depois aqui. E é o Usher jovem, né? Ele é o protagonista do Missa da Meia-Noite. Esqueci o nome dele. Ele parece que tem uma cara de paisagem, assim, né, pra tudo. Zach Gilford. Daqui a pouco vai brilhar também. E tem esse outro que é o Raul Coley, que faz o Léo, né? Também, que é uma figura, assim, bruta, né? E ao mesmo tempo está ali fazendo o papel de um gay, né? Que tem aquele parceiro japonês ali. Enfim... Eu acho assim, a da Mansão Hill eu não me lembro, eu não li o livro, então eu não tenho como não me sinto apta a falar muito da adaptação. Mas a da Bly,
Eu adorei o fato dele botar a da Mansão Bly, porque na hora eu nem associei que era a história do Turn of the Screw, né? A Volta do Parafuso, que é o conto do Harry James. Do Harry James. E eu li o livro e eu amo Os Inocentes. Pra mim é o melhor filme de terror, assim, tá ali com o Exorcista. Tá ali, né? É espetacular. Então, assim, eu fui com uma expectativa muito grande pra ver a série. Já tinha sido avisada que ela derrapava. E eu acho que porque ele jogou para os anos 80, então foi muito bem. Ele foi até mais fiel. Você está falando Mansão Bly. Mansão Bly. Ela é baseada em qual? A Volta do Parafuso do Harry James. Tá. E ele, que é espetacular. O livro é espetacular. E só teve Os Inocentes, é um filme muito bem adaptado sobre isso. Mas Os Inocentes colocou a Deborah Kerr como atriz, como a governanta, e ela tinha que ser jovem. Então a Victoria Peretti ficou muito bem nesse papel, que ela era jovem. Ótimo. O Fios, ele foi bem nos 3 ou 4 primeiros episódios, são fiéis ao livro. Apesar de ter colocado nos anos 80. E de repente ele pegou um elemento da Mulher do Lago, da lenda da Mulher do Lago, que tomou a história e virou outra história. Desviou. Então, assim, se for pela Mansão Bly, né, se for pelo Henry James, não considerei uma boa adaptação. Por esse prisma. Mas funciona como terror e funciona todo mundo. O Mike Flanagan chegou num ponto agora, e isso assim, o que é bom, né? Essa história da Netflix ter pegado esses showrunners, e ele foi se testando com o original dele, Missa da Meia-Noite, que para mim é o melhor. Ele já provou que sozinho ele é o melhor, ele é muito bom, né? E nas adaptações ele foi se testando. Eu acho que agora chegou num nível de excelência que ele criou uma confusão enorme para ele. Porque todos os episódios têm elementos desses outros contos do Allan Poe, mas está tudo sobre a queda da casa de Usher. Mas funcionou, eu acho que funcionou. Não, estou falando que é um teste, um tour de force. Ele criou um bom problema para ele, e ele saiu muito bem, né? Que tudo ali, ele botou elementos do Gato Preto, e foi... tudo funciona muito bem. É porque a gente fala muito dessa questão das séries que estão hoje trabalhando muito, tudo que é de época. E aí eu tenho as séries, a gente tá falando do Gilded Age, a gente tá falando do Buccaneers. Maravilha. Que são séries... O que aconteceu? Desde Marie Antoinette lá da Sofia Coppola, que ela pôs o anacronismo... Todas as séries hoje que tem que tratar sobre temas especialmente femininos daquele período, que era um período difícil... Eles, para falarem com uma geração mais nova, eles estão mudando ou botando o que a gente pensa hoje lá. Exatamente. E isso não funciona em tudo. Algumas vezes passa, mas assim, então, se é na trilha sonora, ok. Mas então, se você pega... Isso vai ser um tema para outro episódio. Mas assim... Vamos falar sobre isso. A trilha é muito mas boa. O que eu acho legal... Mas o que eu acho legal, voltando pro Flanagan, é isso. Eu acho que quando você pega clássicos e adapta para uma nova geração, que não tem... É legal... Porque elas vão descobrir, mas não sei se elas necessariamente vão buscar na fonte original. Não e aí, então, é muito... Aí eu acho que teria que ser mais cuidadosa uma adaptação. Ficar mais porque perto. Se elas não forem... Se for botar isso para irem descobrir e ler, bacana. Ok. Tá? É um incentivo. Mas se elas não forem, você periga a deturpar uma história. Não, para você, jovem que está assistindo a gente, que eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, tem um personagem da Kate Siegel, que é... Esposa dele, Camille, os personagens dela, Camille. Ela é da família Usher, e a profusão de notícias negativas que vem da família, né, é tão grande que ela se especializou ali na família em transformar as notícias ruins em boas, né? Em fazer fake news. Ela é um escritório de fake news e a cabeça dela só funciona para isso. Isso é um assunto de hoje, né? E assim vai, ele vai inventando muitas coisas. Mas eu já tinha chamado o Fios, porque ele está quietinho ali de boné, e acho que ele está se alimentando também. Tá de boca cheia. Hoje a gente não tem nossa jujuba, nada. Hoje é feriado, gente. A gente não conseguiu. Vou aproveitar que ele está de boca cheia para ele falar de boca cheia. E eu queria saber qual a visão dele desse trabalho todo do Mike Flanagan e de posicionamento desse produto. Assim, deu certo em termos de público?
Você acha que tem futuro continuar essa carreira de adaptações ou de originais de terror, esse jeito dele fazer as coisas? Como é que você vê esse produto, Fios? Cara, eu vejo esse tipo de produto como... Eu acho que ele é perfeito para o streaming, né? Ele amarra, vamos dizer assim, não só na sua estética, como nas suas influências, um tipo de série que é aquele tipo de série que você adoraria ver. Assim, é quase que ela é encaixada para esse formato de experiência, né? Um conto que você vai ver ali os seus episódios. Ele não é um terror, ele mescla terror, suspense e drama, ou seja, ele é acessível, ele é muito bem feito, muito bem dirigido, e o fato dele trabalhar os mesmos atores, quase que criando um universo próprio dele, cria essa relação de comunidade, de fã, dentro desse lugar do streaming, que é uma receita clássica, quando bem feita e executada, de sucesso, né? Assim, você começa a criar franquias, ainda que acho que essas franquias não sejam, vamos dizer, originárias de um mesmo lugar, elas passam pelos mesmos temas, subtemas, estéticas que você se alia, né? Você se engaja com aquilo e você segue aquilo independente se ele está conturbando uma adaptação ou não. Vocês estavam falando sobre isso, sobre o quanto, nesse caso dele, apesar de ele estar indo nas fontes, o quanto as pessoas realmente estão nas fontes hoje em dia, esse público dele. Eu acho que, assim, vou dar aqui minha opinião superficial. 90% das pessoas não leram esses livros. Certamente. E não vão ler esses livros. E não vão ler, por isso que eu falo, exatamente. Então, assim, eles estão... Vou fazer um parênteses nisso aí. Um tempo atrás, aconteceu um fenômeno, por exemplo, trazendo para o Brasil, na TV Globo adaptava Gabriela, o livro de Jorge Amado vendia muito, disparava nas vendas, né? Acontecia as adaptações da Globo, digamos, todo mundo ia atrás do livro. São outros tempos, né? Eu acho que o cinema fazia isso também quando adaptava grandes livros. Né? As pessoas iam ler os livros. Eu lembro que em Interview with the Vampire, eu li a Anne Rice primeiro, antes de eu não queria ir ver sem ter lido o livro. Né, hoje as novas gerações, eu acho que... Não, elas acham que ali elas consideram que aquilo já é o filtro do que elas precisam saber daquela história. Bom, o assunto tá... E tem uma outra questão também, que hoje, quer dizer, essa adaptação da literatura é muito mais rápida, né? Quer dizer, os direitos são comprados quando o livro ainda está sendo redigido, né? Então, você já lançou o livro, já tem o filme. E aí você está lançando quase que simultaneamente, né? Você não sedimenta. O espaço é muito curto, não é como Gabriela, que você foi fazer a novela, sei lá, 30 anos depois. Aí você está adaptando o sucesso do livro. A Reese Witherspoon, o negócio, a produtora dela, é isso. Ela procura livros antes de serem lançados. Aqui o Rodrigo Teixeira, o produtor brasileiro, faz isso. Outro dia eu estava atrás do direito de um livro, o Rodrigo Teixeira já comprou. Ele compra tudo. Ele está comprando os livros ainda na fase de... argumento. Na frase de o cara está escrevendo o livro. Mas eu dei esse exemplo porque a gente acreditou no Brasil durante muito tempo que isso acontecia. Sorriso do Lagarto, do João Baldo, virou série também. Tudo sempre aconteceu isso. Acho que pós-internet tudo mudou um pouco, né? Ainda que o mercado literário adolescente tenha crescido a partir do Harry Potter no Brasil, digamos, e no mundo, né? As pessoas começaram a ler mais livros com Harry Potter. E nesse filão aí vieram outros, né? Enfim, o que eu quero... Mas muito também baseado no sucesso original do filme. Tá. É claro que naturalmente a obra já está pronta, já tem muita... Mas o sucesso do livro veio antes do filme ser feito, Fios. O livro concordo. Né? Concordo, mas eu estou dizendo que a grande parte das adaptações, quando são sucesso,
você tem sim depois, vamos dizer assim, uma corrida atrás dos livros, né? Como Só o George R. Martin deve estar... exatamente. Só House of the Dragon, não sei se é o caso, Thrones, etc. Eu duvido que vão pro Allan Poe, porque é um cara de 1839, né? Exato, não sei se é esse caso aqui. Os clássicos, então, por isso que isso aqui é a questão, porque o que acontece? Você pega um livro que está... Nesse caso das histórias específicas, essas que a gente está falando, vamos lá, do gênero de terror, ok, mas quando você vai para livros ou adaptações como Gilded Age ou Buccaneers, que estão falando exatamente de um período que as mulheres tinham que se casar, elas eram praticamente prostituídas, no caso do Buccaneers, pelos pais, que vendiam elas para os nobres para casados. Então, Buccaneers, na Apple TV começou. Então, assim, aí você coloca isso para botar uma menina rebelde, colocar que ela tem opinião, naquela época elas não tinham direito à opinião. Não. Então, era assim, e se você não vai conseguir mostrar isso de forma que para mostrar, olha o quanto que tem que ganhar, que já avançou, e vai só destruir aquela história. A Netflix, por exemplo, fez uma adaptação do melhor livro para mim da Jane Austen, que é Persuasão, que eu amo, e transformou ela na personagem do Orgulho e Preconceito, que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E ficou lindo, a história ficou foférrima, um filme romântico que funciona muito bem, mas não é o livro da Jane Austen. Não é Jane Austen. Aí muda um pouco essa origem, e aí, né, a pergunta é, tá ajudando a informar? Tá ajudando... Uma frase que a Ana falou ali, esse é o filtro que eles precisam, né? Eu quero dar mais um exemplo de atualização que o Mike Flanagan fez, que eu enunciei lá no começo. Isso. Por exemplo, ele botou a família Usher como a família Sackler. Maravilhoso. Né? Que já gerou várias séries e filmes aí que a gente tem discutido já por causa da crise da epidemia dos opioides dos Estados Unidos. É uma farmacêutica, Fortunato, né? Isso. Maravilhoso o nome. Maravilhoso. Que já existia com aquele Crápula, que era o dono anterior, né? Isso. E enfim... e eles ganham com a venda dos opioides. Eles ganham matando as pessoas, viciando as pessoas. Isso é o tema de Império da Dor, o tema de Dope Sick, que está na Star Plus. Star Plus, que é maravilhosa. Foi a primeira. A Império da Dor está no Netflix. Na Netflix. E tem a Máfia da Dor, que está no Netflix também. Algum não está na Amazon, algum desses está na Amazon, não sei. Eu não me lembro. Agora, desculpe, gente. O Dope Sick tá... O Dope Sick é Star Plus. Que foi a primeira. Foi a primeira. Com o Michael Keaton. Que é muito contundente. Michael Keaton ganhou o Globo de Ouro de melhor ator. É muito bem feito. Tem um agora com a Emily Blunt também. Emily Blunt é o Máfia da Dor. Máfia da Dor com Chris Evans. Isso, como é que é o nome em inglês? Não, essas pegadinhas aqui no... Não, ela viu com o nome em inglês. Eu vi com o nome em inglês e ela me falou. E ele falava Máfia da Dor, a gente descobriu que a Máfia da Dor é o que ela tinha visto. O que eu quero dizer é que assim... É Pain Hustler. Pain Hustler. E eu gosto muito do Império da Dor também, que é com... E o Sackler é com... meu Deus, que branco que deu agora. Matthew Broderick. E, assim... Que é o Painkiller. O meu preferido ainda é Dope Sick. Michael Keaton. E, gente, é o mesmo tema. Sim. É a mesma história, ângulos diferentes. A gente vê, esse é um problema muito candente, muito importante na sociedade americana. Mas está importante, está fervendo. E que está chegando aqui, o vício do opioide, do fentanil. O fentanil. E isso é uma coisa avassaladora. Então, assim, o Mike Flanagan, muito inteligente, muito esperto. Como é que pode ser uma família vilã, tipo uma máfia? Tem que ter um negócio muito ruim, que é o negócio dos opioides. Então, é isso que a gente tem. O Fios falou outro dia falou que fez essa brincadeira, o Succession da indústria farmacêutica, né? Exatamente, muito bom, Fios. Eu acho interessante também que gente, me deu agora o nome, o principal, ele entrou no lugar do Langella, que ia fazer o Langella não fez? Não, ele saiu, deve ter sido por algum outro motivo de agenda. Que faz o Broderick. O que faz o Usher agora. O Broderick, Usher. É porque eu peguei, ele estava no elenco, Langella. Né? No elenco
no Wikipedia, assim, tá ele ele que ia fazer o da Casa do Usher. E aí ele saiu, e eu acho que foi o que ele substituiu muito bem, porque aqueles monólogos com aquela voz dele ficou tão poderosa. Como é que é o nome dele, hein? Me deu um branco agora, só lembro daqui. Aqui, peraí, vou dizer pra você. É Bruce Greenwood. Isso, ele mesmo, Bruce Greenwood. Porque o Bruce Greenwood não é um ator... Não. Assim, a garotada, a geração X vai lembrar um pouco mais dele, que ele fazia alguns filmes ali, acho que o mais famoso dele é com a Ashley Judd, que ele é o... não é? Dela com Morgan Freeman. Mas assim, ele não era um ator conhecidíssimo. É engraçado que ele pegou esses atores referências de uma geração não tão antiga, né? Mas que... E transformou em estrelas, né? Ele deu textos maravilhosos para essa gente falar, né, no universo de terror. Eu acho que o Mike Flanagan está tornando o terror uma coisa muito respeitável, assim, né? Eu gostei dele já antes de ver alguma coisa dele, numa entrevista que ele deu a respeito do Dr. Sono. Eu acho que eu até já citei em outro episódio aqui. Ele falou assim, nós temos uma obra-prima, que é O Iluminado. Como é que eu vou fazer um filme... um livro, Dr. Sono é a continuação de O Iluminado, 2 livros de Stephen King. Aí Dr. Sono, o filme, ele falou, eu não posso inventar uma obra, porque as imagens que o Kubrick criou, as gêmeas, o sangue saindo, o velocípede pelos corredores, já estão impregnados no imaginário coletivo da humanidade. Sim. Sim. Eu não posso inventar uma história com outra, eu vou ter que usar aquilo tudo para contar essa história. Acho de uma inteligência, só que não aconteceu. Quer dizer, o filme não foi um sucesso, né? Mas eu não acho o filme ruim, não. Não sei se vocês viram. Eu não vi. Escrever para cinema é diferente do que fazer uma série. É muito diferente. Eu acho que o conceito está certo. Ele não podia inventar outro tipo de retrato. Ele retratou exatamente como Kubrick. Porque aquilo está impregnado, né? Talvez ele tenha ficado meio restrito com a sombra dele. Não sei. Fala. Não, eu acho que ele entrou num lugar muito perigoso. E ele, assim, mexer nessa obra, ou mexer no sentido de dar algum tipo de sequência, eu sempre, quando eu tento ver, eu não fico conectado por algum motivo, eu não consigo ver essa obra inteira do Dr. Sono. Mas quem mexeu no vespeiro foi o próprio Stephen King, que não, mas é tão delicado, isso que o Phil Solo tem razão, que nem o Stephen King gosta do filme do Kubrick, mas não dá para negar que aquilo está impregnado. Outro dia apareceu as gêmeas numa novela da Globo. Não, é cosplay das sabe, é uma coisa hoje. Você vê. Só quem não gostou foi o Stephen King. Todo mundo gostou. E ele fez um filme pior ainda. Tanto que a gente tem um episódio só sobre Stephen King para falar dos ciúmes e problemas do Stephen King. Ali é tão óbvio isso. O Stephen King não gosta de diretor aparecendo mais que a história dele. E ali, no caso, Kubrick brilhou, né? Assim, você pega duas marcas dessa, qual é que sobrepõe, né? Pois é. A gente vê isso num documentário espetacular, que eu tô economizando, vou ver hoje o último episódio, são 4 episódios, que é os 100 anos da Warner, ali na HBO Max. Gente, eu recomendo para todo mundo. É muito bom, já vi. Nossa, é sensacional, é emocionante, né, muito Rodrigo? Bom. É muito bom. Assim, a gente vê as fases do estudo, Steve Ross, né, os chefões, aquilo tudo, os movimentos, você vê paridades com movimentos da Globo também, aqui o estúdio que deixava todo mundo sob contrato, aí depois muda a era, vai para outra coisa. Eu recomendo para todo mundo. Então tem a hora que aparece o Exorcista, já que estamos falando de terror, essa coisa de visual. Também temos um episódio dedicado somente a ele. Você pode procurar no nosso portfólio aí. E também tem a hora que acontece o Iluminado. E como é que era um diretor como Clint, que é tido ali no documentário, o cara que nunca estourou orçamento. Olha que sonho de consumo para um estúdio. Nunca estourou orçamento, nunca estourou... Uma referência meio complexa, né? Não, eu vou chegar lá. Tem o Clint, que nunca estourou orçamento e nunca estourou tempo de gravação, e o Kubrick, que estourava tudo. Ele só entregava o filme quando estava perfeito, né? Mas aí eles lidavam com o Kubrick com essa margem
já de inesperado para fazer um filme com o Kubrick. O Kubrick era contratado da Warner, né? Para fazer vários filmes. Porque o Clint Eastwood tem um princípio muito engraçado, que é a cara dele. Ele fala o seguinte: eu só trabalho com os melhores, todo mundo sabe o que tem que fazer, a gente combina e faz. Não tem o menor motivo da gente criar drama em cima do que a gente tem que fazer. Ele é prático, ele é racional, assim, nessa coisa. Então, né? assim, tá na cara dele isso. Então, assim, e vem uma qualidade incrível, porque ele não perde a qualidade, mas tipo, basicamente ele fala: eu só trabalho com os melhores para poder fazer isso. Mas são jeitos de fazer, né? Aí você vê um filme do Kubrick, tudo também tá perfeito ali, né? Só que a que custo, né? A quantos estouros, né, de orçamento, de tempo, de tudo, né? Aliás, é uma sugestão boa, a gente pode fazer um episódio sobre Kubrick, né? Falar sobre Kubrick. Fala, Fios. Fala. Posso fazer uma provocação? Faz. A gente começou o episódio de hoje falando da Marvel, o quanto o mundo Marvel, de alguma forma, ele veio se deteriorando, né? Seja no storytelling do universo Marvel, né, na linha temporal, o quanto isso dificulta no longo prazo você se manter conectado àquela história linear, ainda que tenha os seus filmes verticais para cada personagem. A gente falou hoje sobre também algo muito parecido, mas diferente, né, na linha de um lugar de terror, de um diretor, né, que criou dentro dessas, de alguma forma, dentro dessas séries, desses produtos, um universo dele, né, não é nem perto de uma linha temporal única, mas dentro de um universo proprietário, onde ele está desenvolvendo uma linguagem, onde está desenvolvendo ali uma forma de se contar a história através de clássicos, remixando esses clássicos de alguma forma, né? Mas ainda assim trazendo um universo de fãs muito semelhante, estou falando muito semelhante, mas também diferente da Marvel, mas trazendo um universo de fãs que se conectam àquele universo, né? Aquele território ali. Claro que com vários acertos milimétricos, né? Assim, na forma como conta, de quais atores eles trazem, naturalmente na qualidade do roteiro. Tem um monte de tique aí que eu sei que cada tique desse é uma tese de mestrado, né? Mas o quanto a gente Brasil pode aprender com isso. Sim. Né? Assim, o quanto a gente está dando tiro para todos os lados, no seu sentido mais prático, orçamentário e gênero e etc., e o quanto a indústria americana ou europeia está dizendo para a gente um monte de coisas interessantes e está passando sem o devido... Por isso que eu citei o documentário da Warner, porque é sobre estúdios dando chance a artistas fazerem o que eles podem fazer. Isso está acontecendo com o Mike Flanagan. Aconteceu agora, que acabou o contrato dele, era esse pacote que ele tinha que entregar, e foi a Netflix dando uma chance para um artista ir evoluindo, e a gente foi vendo ele evoluindo. Eu acho que ele chegou no máximo ali no Missa da Meia-Noite, no original, e agora chegou no máximo de habilidade de adaptação. Não, e ele está trabalhando de novo, eu estava olhando aqui, está trabalhando com o Stephen King, adaptando mais uma nova... Aliás, acho que tem duas coisas que ele está adaptando do Stephen King. Eu não sei... Aqui eu vi no MDB The Life of Chuck, que é o que ele está trabalhando. Exatamente. Life of Chuck. Com o Loki, o ator do Loki. Que é o Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, Hiddleston, isso. Então... A gente poderia ter algo parecido no Brasil? Algum diretor, algum autor que tem essa capacidade de... A gente viu a TV Globo dando chance para ao longo da história dela, para vários autores, como Dias Gomes, até pessoas que estavam na época da ditadura, não podiam escrever, como Ferreira Goulart, escreveu Carga Pesada,
E outros autores escreveram Malu Mulher, não sei o quê. E muitos autores que vieram do teatro. Dias Gomes veio do teatro. E tantos outros, né, que a TV Globo deu chance, né, em outros tempos, né? E outras situações também. Outras situações, exatamente como você falou. Eles tinham dificuldade de escrever, mas Dias Gomes tinha feito o filme que ganhou Cannes em 62, que até hoje é o nosso maior prêmio, Pagador de Promessas. Então já tinha, né, tinha ali um talento que estava uma certa dificuldade, e eles trouxeram, né? Montaram aquela equipe fantástica que fez o Globo Repórter, né, por exemplo, né? Na origem lá, para substituir um programa horroroso que eles tinham. Amaral Neto, uma coisa horrorosa, pavorosa, e vieram com que era aparentemente também aparentemente não, era um programa que produzia um conteúdo muito diferente do que estava no ar, por exemplo, na área jornalística da própria TV Globo. De um programa chapa branca para a ditadura para o jornalismo mesmo. Eu acho que assim, tem muitos livros que até antigos que poderiam ser readaptados. Só Machado de Assis tem trilhões de histórias que poderiam estar voltando aí. A gente não tem... Eu não vejo nesse momento no mercado brasileiro... Vai chegar um projeto Machado de Assis. Porque está esbarrando com uma série... Com aquilo que está falando, que aí é bem mais difícil para a gente discutir. Por que a educação está tão rasa, as pessoas estarem com tanta preguiça de buscarem, de raciocinarem... Tem um livro que foi lançado, chama Tenebra, de contos brasileiros antigos que tem a ver com terror. Alguém podia... Isso é a cara... Eu acho que eu vi isso. Então, isso é a cara do que fizeram com o Mike Flanagan, com o Edgar Allan Poe. É da mesma época, mais ou menos, são contos brasileiros de terror. Alguém podia chegar... com esse projeto, eu estou dando ideia, mas a ideia é minha, tá, gente? Mas eu não vejo no momento, porque é época... É caro, tudo vai ficar... A produção audiovisual brasileira, incluindo televisão, aí não tem muito na tradição de fazer filme de terror. A gente falou isso aqui outro dia. A verdade é essa, quer dizer, tem uma dificuldade. E a gente tem... Mesmo que você tenha um texto que você possa fazer, adaptar e tal. De novo, você vai barrar, não, mas o Zé do Caixão funcionou. Não, era ele. Ele era nicho e era ele. Né? Mas vai que surge uma geração que de tanto escola, desenvolve uma gramagem. Desenvolve uma escola. Eu acho que é uma escola nova, que tem que pegar isso. Uma escrita cinematográfica. E aqui a gente tem aquela coleção Vagalume, por exemplo. É isso. Que tem vários contos, livrinhos ali, que são de terror, que são de investigação, enfim... Podia-se criar uma escola, né? Podia-se pensar, pode ser que venha dessa nova geração que ama tanto o terror, né? Pode ser. Vamos torcer. Nessa provocação que eu fiz, assim, eu estava até lembrando aqui de um projeto da Globo que foi chamado Projeto Quadrante, do Luiz Fernando Carvalho, que foi a adaptação de 4 clássicos da literatura brasileira. Eu acho que só foram feitas 3. Só foi a Pedra do Reino. Não, foi Pedra do Reino, Capitu, seria Dois Irmãos e Dançar Tango em Porto Alegre. Ele fez Dois Irmãos também. Dois Irmãos ele fez. Ele não fez o 4 do Quadrante. Só não fez o 4, acho que parou no 3. Ele fez Milton Ratum, fez Machado de Assis e fez Suassuna. Não, mas aí é uma literatura geral. Isso funciona. A gente vai ter aí, muito em breve, a adaptação do Guilherme Arraes, do Grande Sertão Veredas. O Rodrigo já viu e achou maravilhoso. Eu vi e que é uma adaptação. Eu vi um corte inacabado ainda, sem efeitos e tal. Acho que é um filme que vai impactar. Acho que é um filme que... Para quem não sabe, o Guel transportou o romance do Guimarães Rosa para Favela no Rio. Né? Isso, ele adaptou mesmo. Isso é interessante, mas você trazer esse projeto Quadrante, que para mim foi um projeto extremamente audacioso, porque eram produções muito caras. Sim. A Pedra do Reino foi um absurdo, né? E de uma compreensão nada fácil, né? Nada fácil. Para uma TV aberta, poético, né? Que fala com... Uma TV aberta. Tanto é que comercialmente foi um fracasso e já terminou
não conseguiu fazer 4, né? Foram até 3. Mas de vendas lá fora foi... De vendas lá fora foi deu prestígio? Não, não era zero. Isso não viaja também. Esses tipos de produção que são extremamente... A palavra não é bem local, ela é intimamente cultural. Culturalmente regional. Mas como é que fica a frase do Bernard Shaw? Fale da sua aldeia, que não sei o que, você está falando do mundo. Se botar um filme, uma produção dessa do Fernando Carvalho em Cannes, o que acontece? Nada? Não, em Cannes, potencialmente, artisticamente falando, ele vai alcançar o olhar do crítico, o olhar de quem... Eu acho que em agora, Berlim comercialmente falando, para o médio... comercialmente para o público médio, eu estou falando de comercialmente, ele não viaja, as pessoas não se conectam com vou botar aqui, o João Grilo, né? Assim, isso é muito específico de um lugar. Eu também acho. É regional demais. A gente quer coisa mais regional do que o Stephen King falando do meio oeste ali, da cidadezinha dele, ele não sai dali. Mas sabe? Mas ele fala de dramas humanos, não tão necessariamente locais, entendeu? Eu acho que isso é diferente. Uma coisa assim, eu acho que essa discussão é bem legal. Porque uma coisa é o ambiente, o território do conflito, do drama, tudo bem. Gente, o Milton Raton fala de coisas muito humanas. O Machado de Assis também. O regional aqui. Sim, mas deixa ele... Conclui. O regional aqui, enquanto, vamos dizer assim, a ambientação onde a trama acontece, ok, ela pode ser universal. Quando entra muito em trejeitos, em situações de subtexto, que é extremamente específica de um lugar, e aí a gente pode até ir num lugar até de atuação, até num lugar um pouco de direção e atuação, não conversa com determinados público médios internacionais. A gente pode dizer então que o Grande Sertão do Guel já não vai emplacar lá fora. Por esse discurso. Dificilmente. Dificilmente. Mas pensa bem, os exemplos que a gente deu. O único desses que é regional, nesse sentido que você está falando, Fios, é o Suassuna. Porque Machado de Assis já foi saudado no New York Times pela Susan Sontag. Entendeu? O Dois Irmãos, o Milton Raton é um cara que está aí, para mim, é o escritor que pode um dia pretender ganhar um Nobel, entendeu? Mas acho que é a forma. Agora, o Suassuna sim, é regional mesmo. Mas eu acho que ele está falando da forma como você faz, porque ali no caso do audiovisual, não é o livro, não é o livro e não é a história necessariamente. Da forma como Luiz Fernando Carvalho fez, é isso? Talvez, por exemplo, no Auto da Compadecida, que é um filme extremamente bem sucedido no Brasil, né? E popular, né? Quando ele falou ali o Fios do João Grilo, eu entendo perfeitamente, é muito difícil fora do Brasil você se identificar ou você criar algum link com o João Grilo. Eu acho que é uma coisa mais cultural. Eu não sei. Eu acho que, particularmente, por exemplo, na Europa, você tem vários personagens muito parecidos com o João Grilo. Também acho. Inclusive com essa coisa da base religiosa que está no alto, que tem em vários lugares da Europa. Isso aí tudo bem. Eu acho que não viaja por várias razões, por várias circunstâncias. Brasileiras. Brasileiras não. Inclusive, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de viajar, por exemplo, da língua. A língua é uma enorme dificuldade. A língua portuguesa não é uma língua como, por exemplo, a língua espanhola, que você fala na Europa, que você fala em toda a América Latina, e que a língua abre o mercado. A língua portuguesa não abre o mercado. Não abre. Então você tem... E principalmente também, falada muito localmente. Pior... Então, nós tem outras. Quer dizer, esse próximo filme, Grande Sertão, ele tem elementos que são elementos muito contemporâneos, né? Inclusive inspirados em algumas, especialmente o cenário, que não é uma favela, na verdade, é uma distopia, um futuro mais ou menos indefinido, né? E se passa no Rio de Janeiro, né?
bairros do Rio de Janeiro, mas que estão, digamos, viraram meio territórios. Tá? Uma comunidade não definida socialmente. Não, exatamente. Entendeu? E tem lá os elementos de hoje e tal, e na minha opinião, um filme impactante. Eu acho. Agora você fala, pode viajar? A gente pergunta. Começar a pensar aqui, Estados Unidos? Os filmes que viajaram, né? Carmen Miranda viajou. E não tinha nada mais regional do que Carmen Miranda. Sim. Nada. Né? Naquele momento, inclusive. Né? Falando Tico-Tico no fubá. Nada mais. Isso aí já derruba. Outro que viajou com enorme sucesso. Cangaceiro. Cangaceiro. Tá, então, né? Mas o que era o cangaceiro? Era um pagador de promessas, com o prêmio em carne. Pagador de promessas. Mas então por que os outros não viajam? Por que não Tem várias razões. Qual é o motivo de não viajar, então? Não. Mas se esses viajaram, esse argumento que a gente está usando aqui... Mesmo se a gente pensar num tempo mais recente, Dona Flor e seus dois maridos, né? Com Jorge Amado, aliás... Totalmente regional. E viajou, mas com elementos universais. Sim. E, aliás, gerou até um plágio. Né? Um grande estúdio americano plagiou. Não conseguiu comprar o direito de remake, resolveu plagiar. Filme horroroso. Aí depois teve que pagar na justiça uma fortuna enorme para os autores do filme e do livro. Né? Jorge Amado, e o Luiz Carlos Barreto, e o Bruno Barreto, enfim. Né? Todos eles. Fios querendo falar ali. Fios, fala. Quando a gente fala não viagem, tem que tomar um cuidado, porque a gente está generalizando tudo, né? Tudo. Não viaja para qualquer lugar, só fica no Brasil. Quando eu falo não viaja, às vezes, comercialmente falando, ter algum hit transversal a vários mercados que viajem, vamos dizer assim. Porque, naturalmente, vai viajar alguns temas, alguns gêneros, alguns formatos para determinados mercados do que outros, né? O que eu tive de experiência aí falando do regional enquanto viajar na Globo era que normalmente quando a gente levava para mercados que entenda, tem ali uma expectativa de receber da Globo, do Brasil, um determinado tipo de conteúdo que se relacione com o público médio, seja da Hungria, seja dos Estados Unidos, quando eu ia para esse lugar mais regional mesmo, enquanto a sua narrativa, enquanto o seu background, enquanto o seu lugar, ele tendia a viajar muito menos pela conexão daquela cultura, daqueles mercados, aquela realidade do qual aqueles personagens se passam. Isso não quer dizer, naturalmente, que determinados filmes ou determinados tipos de séries que sejam essencialmente muito bem feitas, que tenham, o que eu estou falando, mais na forma do que essencialmente no drama original, não possam viajar e não possam ser grandes sucessos de bilheteria. Eu sempre falar que não viajar França, por exemplo, é muito curiosa com o que tem de mais de exotique no Brasil, né? Não, os alemães também. Eu acho que a gente está falando, também. Basicamente, a gente não consegue quebrar a barreira dos Estados Unidos e fazer alguma coisa com o público americano. É basicamente isso que a gente... Quando a gente está falando de não viajar, é isso. A gente não vira uma referência americana. Não vira uma referência para o mundo também. Eu acho que a gente está falando... A gente subliminarmente está falando mais de Estados Unidos. A gente fica assim, por que a gente não acontece lá? Exatamente. Isso. Porque a gente faz sucesso, pode fazer sucesso na França, pode fazer um sucesso na Europa, na Itália, não sei, você viaja, é isso que a gente fala. A gente viaja como deles também aqui tem o mesmo padrão. Eu acho só que quando a gente compara com o cinema americano, você não vai. Então você tem um Fernando Meirelles que acertou lá com a Cidade de Deus e que vai estar fazendo agora, transformou em série, acabou agora para Warner, e parece que está espetacular também. O quê? A continuação da Cidade de Deus. Sim. Então, assim, você tem um ou outro que consegue quebrar com uma obra. Pouquíssimo. E aí ele virou, né? O Padilha, eles estão lá dirigindo obras deles lá, mas assim, não é. Quebrar o cinema americano pra gente é o que a gente queria. Mas vamos lá. O público americano, e é dificílimo. Quem quebra? Em qualquer país. Quem quebra? Para qualquer país. Mas qualquer país é difícil. Mas ninguém quebra. É tudo nicho. Todos são nichos. Inclusive agora você tem um nicho latino, por conta da imigração, do aumento da população, e tem um nicho coreano.
E aí você consegue penetrar nesses nichos. Exatamente. Nicho. É nicho. E aí quem sai desse para entrar no mercado americano se transforma nele, né? E ninguém sai. O coreano chegou a ganhar o Oscar de melhor filme, né? Parasita. Sim, mas cadê? Mas é um filme americano. Não é um filme coreano, é um filme americano. A estrutura americana, a produção americana, a forma de financiamento americano. O formato é americano. Eles consomem o formato deles. Aí veio tudo ao mesmo lugar, no mesmo tempo, que era um filme americano misturado. Não, esse é que eu estou falando, desculpa. Esse que eu tô falando. O Parasita era coreano. É um filme mesmo. coreano. Não, estou falando do tudo que. Mas é isso, assim, basicamente o que a gente. A nossa frustração é a comparativa a isso, porque é o que a gente consome muito mais. Então, assim, é a nossa referência. A gente está falando de uma série americana, a gente cita filmes americanos. A nossa referência é muito forte aí. A gente consome loucamente, né, o conteúdo audiovisual americano, mas a gente faz o nosso completamente mas você está vivendo também um momento diferente com as plataformas de streaming, elas facilitam a viagem. Muito. E hoje, coisa que era impossível fazer, hoje você faz. Inclusive aqui, né? Eu nunca vi tanto filme do norte da Europa como agora. Nunca, né? Filme da Noruega, Suécia. Nunca tinha visto. Era sempre e também filmes da Europa, Polônia. Né? Polônia, Turquia, Finlândia, Então, facilita. A gente tem notícia, por exemplo, que aquela série brasileira 3% viajou. Notícia. A gente não tem certeza, porque a gente não conhece os números, mas a gente tem a notícia de que a série viajou e tal. Vou fazer uma pergunta. Se a gente acontece na Europa, tá ruim? Por exemplo, digamos, fazer uma pergunta idiota, assim. Acho que tá bom, né? Claro. A gente não precisa. Não aconteceu porque não aconteceu nos Estados Unidos. Se isso acontece na Europa, como mercado, é muito bom pra gente, não? Se a gente for fazer um paralelo até de música, se os Beatles cantando em inglês tiveram que celebrar porque aconteceram, e o Oasis disse que nunca aconteceu nos Estados Unidos, mesmo idioma, música. Então, assim, a barreira americana é outra coisa, esse é outro tema, que no fundo é o que quando a gente fala que não acontece, é porque a gente nesse cenário, a gente também tem a realidade que o mercado americano não é mais aquele mercado que era em termos econômicos, né? Quer dizer, eu quando comecei a trabalhar, o mercado americano era 60%, 70% de tudo, se você considerar tudo hoje, é menos de 50%, porque você tem outros mercados que cresceram, como isso é um bolo, um percentual, a participação americana caiu. Então você tem espaço, não só na Europa, você tem espaço na Ásia, você tem espaço. Agora a Rússia está em guerra, mas a Rússia era um mercado importante. Depois de ter sido um mercado inexistente. Um mercado para novela brasileira imenso. Pois é. Imenso. Então é uma questão de você também, quer dizer, você tem que ter quantidade, você tem que ter produção aqui. Você não conquista o mercado externo sem conquistar o mercado interno. Exato, isso é uma verdade absoluta, e que ainda não foi em lugar nenhum do mundo, no lugar da história do audiovisual do mundo, contrariado. A gente não fura a nossa bolha. Então, tem que conquistar primeiro o mercado interno, conquistar não estou dizendo conquistar em termos majoritários, mas ter uma participação relevante, como a gente já teve no passado, voltar a ter, seja no cinema, seja na televisão também. É isso aí. Eu acho que estamos chegando ao fim. O Fios quer falar. Fala, Fios. Não, é só pegar a fala do Rodrigo, e aí conectando com o Mike Flanagan, que foi a provocação no sentido de o quanto de referências hoje a gente tem, né, seja do que o próprio mercado americano esteja fazendo em termos de produção, se inventando, se reinventando, buscando novas formas de se fazer coisas, como é o caso dessas séries ou desse contexto que a gente está trazendo o Mike Flanagan aqui, como também referências de outros países que a gente tem agora também recebido como não referência de sucesso, tá? Porque o sucesso é um tema relativo, mas uma referência de produção, referência de contar histórias, de fazer histórias, seja dos nórdicos, seja dos franceses, etc. E a gente tem, talvez, aqui fazendo um lugar muito oportuno
se ainda não temos o mercado brasileiro e nacional ainda totalmente conquistado, porém, ao mesmo tempo, temos, talvez na história, um lugar de viagem com potencialidades mais abertas do que existiam antes no passado. Sim. Então a gente está muito mais... A gente está, de uma forma geral, a gente está muito mais exposto agora ao mercado internacional. As pessoas estão consumindo, seja pelo streaming, agora conteúdo brasileiro, que não consumiam jamais no passado, que isso cria um lugar de oportunidade, isso cria um lugar também de ousadia, isso cria um lugar de enfim, né, estou falando aqui, claro, que tem bilhões e bilhões de obstáculos e dificuldades, mas é um lugar oportuno para a gente tá falando sobre isso e provocando sobre isso no sentido de, e aí, vamos continuar fazendo o mesmo de sempre ou vamos se apropriar desse novo mundo? Tentar fazer algo diferente. Eu acho que a gente passeou a beça, né? Hoje, que é feriado, dia de passear. Começamos lá no Mike Flanagan, acabamos tentando resolver o problema do audiovisual brasileiro no mercado internacional. Isso sem um açúcarzinho, sem nada. Sem nada. Isso é um programa de terror, né? Então, eu queria só, para finalizar, lembrar para você que ainda não viu A Queda da Casa de Usher, veja o que ele fez, porque eu já citei outros episódios, com o episódio baseado no conto Coração Delator, ou Coração Revelador. É impressionante. Começa com um ruído e você vai ver aonde vai acabar esse ruído, né? E tudo do Allan Poe, antigamente as pessoas eram, na época dele, tinha muito essa coisa de emparedar, tinha uma coisa do terror de emparedar. E você vai ver que toda a série toda tem essa questão da parede, né? O que está dentro da parede, né? Tem um personagem lá, o Léo, né? Que quebra a parede toda para achar um gato, né? E tá tudo meio dentro da parede. Então, essa coisa do coração é isso. Eu só quero fazer esse teaser para você ficar com vontade de ver, porque é muito raro ter uma série tão bem realizada e resolvida, assim, né? Com esse nível de excelência. É isso, gente. Até semana que vem. Vamos ver se a gente consegue gravar. E vamos nessa. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.